Vamos ver se dá certo. Opa, acho que tá dando. Olá, boa noite, boa noite. Nossa, tem muita luz aqui, né? A cara de cansada, mas. Edu, boa noite, boa noite. Vamos chegando. Vamos chegando, clicando no aviãozinho. Que hoje a live vai ser muito bacana. Esperar a Lu aparecer aqui para chamá-la. Podem mandar perguntas aqui na interrogaçãozinha aqui embaixo. Qualquer pergunta, boa noite, boa noite. Vamos lá. Vamos chegando. Esperar a Luciana chegar. Tô aqui com meu pirulitinho do amor, ó. Boa noite, vocês estão bem? Mandei perguntas aqui, ó. Tem uma bolinha aqui embaixo com interrogação. Podem mandar perguntas, o que vocês quiserem perguntar. Esperar a Luciana chegar. A gente vai falar de bloqueios, de vários bloqueios que nos param, que nos impedem de fazer várias coisas aí. Olha, a Lu chegou no decorrer da vida. Então, vamos aqui chamar a Lu. Opa! Ó, vamos clicando aí no... Ó, vamos clicar aqui no aviãozinho e manda aí para as 10 primeiras pessoas da sua lista. Lembra as pessoas para elas assistirem. Oi! Tava aqui Oi! terminando de dar o retoque final aqui, ó. Ah, amiga, nem Tudo vi bem? foto, não. A Boa casa noite! ó, tá Essa hora, nesse calor, eu vou falar para você que... mas ainda vou tentar pôr um filtro aqui. o Mas meu tá ainda no consegui me... filtro do meu telefone. Opa! Pus um filtro. Eu tava maquiada, mas eu pus um filtrozinho, que essa hora... Com esse calor, esse cansa, assim, dia de calor, a gente fica mais cansada, não sei vocês. Não sei a você, Raio, mas eu fico bem mais cansada. Então, Mas graças a Deus. tô cansada porque hoje eu não achei lugar para parar, então eu trouxe o carro de volta para cá. Aí voltei andando e é muito difícil para parar lá em volta. Então, Você tá onde agora? Você tá em casa ou você tá na plataforma? agora eu tô em Ah, casa. tá. Eu E fui você teve que treinar, deixar o carro. aí eu Hum, deixei o carro aqui perto, no estacionamento, porque nem tinha onde parar aqui. Nossa, aqui em Alphaville é muito difícil para parar. Se você chega concorrido, cedo é. no lugar, você consegue ficar o dia inteiro parado, mas se você chega, porque eu entro às 9, né? Então já é mais difícil de achar lugar para parar. Ah, tá. Bom, é ônus e bônus de estar em Alphaville, né? Eu fiz uma story, eu fiz um stories e falei, não é só glamour. Não, é só glamour, né? Ninguém sabe isso, né? Enfim, mas É vale porque muito ninguém a pena, mostra, né? graças a As Deus. pessoas só Hã? mostram a parte boa. As pessoas só mostram a parte boa. Eu já Ah, mostro. exatamente. A gente sabe, né? Então, olha, muito obrigada por ter me convidado para essa live. Estou bastante honrada de estar fazendo parte aí da live hoje com você. Vamos compartilhar para a gente lembrar os nossos contatos, né? Eu vou clicar aqui no aviãozinho e a gente vai pedir para quem estiver na live também compartilhar. Que olha, quanta ficha que. Gente, eu conheci a Rai lá no Shift do Rafa Raio, né, Rai? E E eu ele estou tá mandando até fazendo para a o Rafa mentoria, Raio. né? Ah, ele está na mentoria. Eu sei que eles Eu compartilharam o tava link lá, para nós, né? eu tava Ah, lá você na estava lá mentoria. agora? Tava sair Olha que pra essa delícia. live. É que Mandando hoje para não todo era mundo dia de aqui. mentoria, ele resolveu fazer hoje, né? Também. Ah, tá. É E uma eles mentoria extra. compartilharam, né? Transbordaram, colocando no grupo. Eu É vi uma que entrou mentoria até um extra. link lá. Muito bom. E, gente, eu conheci a Rai no Shift lá do Rafa Raio, e a gente vem falando muito de bloqueio, de desbloqueio. A gente foi no Shift para desbloquear, né? O Rafa Total. tem essa coisa que que a Rai também já faz, né, Rai? Desbloqueio, já está começando a fazer alguns desbloqueios. E a gente É, vai aprendendo, né? Quanta
coisa que a gente fica bloqueado, que não sabe. Eu tô falando com vocês, estou compartilhando aqui ainda, já deu algumas 50 pessoas. Já compartilhei com. Então, assim, a gente é bloqueado em tanta coisa que a gente não sabe. É, e, assim, tem caído tantas fichas para mim, tantas coisas que a gente sabe, não sei, que a gente vai percebendo que não está fazendo e poderia fazer, o resultado poderia ser muito melhor, ou às vezes a gente não faz e não sabe por quê, né? Porque conscientemente a gente quer algumas coisas, né? Mas a gente vê que não tá, o negócio não tá saindo, não tá andando, e por quê, e por quê, e por quê? Aí quando você falou, eu falei, olha, boa noite, Luiz, boa noite, pessoal que tá entrando. Boa Quando noite. você falou do tema da live, aí eu falei, nossa, isso aqui é para mim também. Sempre tem, né? Viajar, eu consigo viajar sozinha. Eu já fui viajar para o Peru sozinha, para a Espanha, fui a trabalho viajar sozinha. A gente compartilha essa live com os amigos de vocês aí, manda aviãozinho para todo mundo. E fui e voltei inteira. Na Espanha fiquei 2 meses, no Peru fiquei 7, 8 dias. E, assim, tiveram viagens que eu fui mais longe, né? Que eu fui sozinha, que foi muito legal. Não me, assim, deu tudo certo. Eu tenho coragem de viajar sozinha, mas tem algumas outras coisas que eu não estava fazendo. Bem mais simples, tipo caminhar, tipo cuidar mais de mim, sabe? E você vê, é bloqueio, né? Algum bloqueio que às vezes a gente tem. Bloqueio, bloqueio de autoimagem. Às vezes você sofreu alguma decepção. E aí o que você faz? Você começa a comer, você começa a engordar, você começa a não se cuidar para ninguém se interessar por você, para você não sofrer de novo. É muito louco o que o cérebro da gente Pois faz, é, né? para não dar Então, assim, trabalho, né? Para não ter trabalho. isso para você não ter trabalho, para não sofrer de novo. Então, assim, as pessoas não se atentam a isso. Então, assim, é bom sempre procurar saber, se atentar, porque é sério esse negócio. Então, assim, quando eu comecei a descobrir que isso pode acontecer, então vem de uma rejeição, um abandono. Então você começa a descontar na comida, ou você, assim, tem vários caminhos, né? Então, ou você faz algo para chamar a atenção de alguém, para se sentir amada. No caso de uma menina que a gente ajudou ela a desbloquear no final de semana, ela fumava. Sim. Aí do fumo, a hora que o Uri veio me chamar, falou, Rai, você me ajuda a desbloquear ela? E aí eu falei, o que que é? Ela falou assim, é um cigarro. E aí eu falei, não é um cigarro. E aí, quando eu comecei a conversar com ela, eu falei, como é a sua relação com seu pai? Nossa, ela começou a chorar. Então, assim, É, gente, o maior bloqueador da gente, o maior bloqueador, tô falando porque era o meu maior bloqueador, era meu pai. Então, às gente, vezes então, você tem um pai amoroso, cuidadoso, mas ele te bloqueou de alguma forma, uma palavra que ele falou, algo que ele falou, e ficou no seu subconsciente. E aquilo ali fica sim. guardadinho lá atrás. Então, quando acontece algumas Não, coisas, o cérebro te e é tão lá trava. atrás, é tão lá no fundo, que não tá aqui assim, né? Não tá consciente. Então, às vezes você não alcança um resultado que você quer, às vezes é no negócio, às vezes é relacionamento, às vezes é viajar, né? Porque nem a Rai tem uma mentoria de viagem para você ir para qualquer lugar. Ela viajou a Europa inteira e ela sabe contar como ninguém as experiências que ela teve com Deus, inclusive, né, em todos os lugares que ela foi da Europa, e ela está desenvolvendo essa mentoria. E às vezes você não consegue viajar, às vezes é escalar o seu negócio no digital. Tanto a gente fala escalar meu negócio, ter um negócio no digital, escalar meu negócio. Às vezes é uma coisinha desse tamanico que está faltando fazer, mas às vezes a pessoa acha que não tem tempo, que não consegue, que não vai dar certo. É tudo crença limitante, que eu também tenho as minhas, né? Tive Então, muita eu estou dificuldade para isso, falando né? E ainda tô tendo, como... né? Você tá me ajudando. Eu tive muita Ah, dificuldade para isso, para tornar essa mentoria é, tirar da fazer cabeça e passar para o papel e fazer ela acontecer. tirar do Fazer ela papel, né? acontecer. Tirar do papel, porque ela já estava assim na cabeça, mas e aí foi pro papel e tirar do papel é o mais difícil. Porque tem as crenças de procrastinação, não merecimento, Deixar para autoimagem. E todas depois. essas crenças te travam, te limitam, e aí você não consegue precificar o negócio, você não consegue.
Você acha que ninguém vai pagar para ver, para aprender aquilo ali com você, você não se acha merecedora. Então, assim, são muitas crenças que te impedem de fazer muita coisa. E uma das coisas que a gente estava conversando, que foi o medo. Uhum. Medo também é uma coisa que te atrapalha muito. Eu fui viajar com Uhum. muito medo. Então, não é que eu não tinha medo. Eu não tenho medo de muitas coisas. Não tenho medo de saltar de paraquedas, não tenho medo Ó, de, legal. de que mais que eu já fiz? De subir o Pico dos Marins, acampar lá em cima, passar a madrugada inteira lá com vento, com chuva. Então, assim, essas coisas eu Eu não vi tenho medo. você fez aquele negócio na praia que o cara de baixo puxa, tem um que está acoplado com você, aí o paraquedas sobe da areia, né? Não sei como é que chama aquilo. Eu vi que você fez, tem foto aí no Paramotor, Instagram. o paramotor. Paramotor. Então, assim, É, essas você coisas eu não fez. tenho medo. Então, o bug jump, eu não tenho medo do salto, eu tenho medo daquela corda estourar, porque já aconteceu várias vezes. Então, o bug jump é uma Várias. coisa que ainda não. Então é uma coisa ainda que não. Nossa. Eu fico assim, eu falo se der merda, né? Eu nunca tinha Então, sabido, nunca soube de uma história de que tinha estourado, mas olha, eu não gosto nem de pensar. Isso já. é E eu soube de uma surreal. recente que uma amiga que salta falou: a minha amiga morreu assim. Eu, hã? Hum, Então, eu falei, se ela nossa, morreu assim, por que que eu vou fazer igual, né? Pra correr o risco de arriscado, morrer, né? se ainda tem muita coisa para fazer aqui que o senhor já me disse. Então, fica Não tem quieta, nada porque eu para quero viver. subir o Pico do Marins de novo. Vou subir o Pico dos Marins de novo, ó. Para quem quer subir o Pico dos Marins, dia 23 e 24 de abril, tá? Vou fazer Olha, eu estou mais treinando já para poder acompanhar. aí, muito Hoje eu estou bem. no meu quinto dia de desafio. O que que eu fiz? Eu criei um grupo de desafio baseado numa dificuldade minha, numa dor minha, né? Como o Rafael falou, que ele começou a fazer desbloqueios baseado em dores deles, né? Então, dores que ele tinha, né? Eu falei, quer saber, vamos criar um desafio aí de exercícios. Então, 21 dias de exercícios, já é o meu quinto dia, mas oficialmente eu estou marcando como quarto dia. E já tem gente fazendo e me marcando. Então, a pessoa faz, Ai, me que marca, eu legal. reposto. Todo mundo que faz, eu Aí, então, me reposto. fala que eu vou fazer também. Lá Ah, na que Box bom. vai ter um desafio. Eu fiquei sabendo hoje, eu fui lá para treinar boxe Aonde? e o Ah, na Jacarandá, box. na Tá. boxe, e eu fui treinar boxe. E o Jacarandá vai fazer um desafio de um mês de exercício. Então, cada dia um tipo de exercício diferente. Eu acho que vai ser bem Sim. legal. Eu não fiquei até o final por causa da live, então eu vim embora antes para estar aqui em casa na hora da live. E aí, então, eu vim embora, mas eu vou saber direitinho como é que vai funcionar, que eu acho que vai ser bem bacana também. Mas eu já estou É, resolvida que eu vou caminhar todo dia de manhã e vou fazer o funcional lá, às 7 da e manhã. você faz bike, né? Você pedala, né? Você participa de grupo, né? Conta aí pra nós. Não esconda Então, a nada. bike roubaram a minha bike, né? Então, tô sem bike, mas eu amo pedalar. Tá. A bike já me levou para vários lugares, assim, tenho muitos amigos da bike. Eu já pedalei no Atacama, então fui pro deserto do Atacama pedalar com a Oh, galera da bike. que E foi o delícia. lugar que eu já fui com a bike, mas já fiz Caminho da Fé, já fiz, Mogi Bertioga. É que eu gosto de pedalar na terra, no barro, no mato. Sei. Eu faço Tá, MTB. gostoso. Então, Muito bom. eu não sou muito eu não gosto muito de estrada, eu acho muito perigoso, desnecessário. Estrada também. Enfim, tinha uma bicicleta vendi, mas eu tenho vontade ainda de pedalar, mas tem que ser com turma, porque eu sou mais de buscar aquelas ilhas de segurança, assim, né? Também não tenho destreza de. Até, eu até consigo andar na rua, mas eu andei só uma vez numa avenida para. Ali eu falei, nossa, é muita aventura, né? Achei que era avenida normal, assim, com trânsito de carros normais e tudo, né? Então, Você sabe que a eu acho que bike é um caminho muito legal para quem quer fazer novas amizades, para quem quer conhecer outros lugares, para quem quer fazer um exercício sim, assim, gostoso, prazeroso, sem é sofrer, bem porque você começa a completo. passear, você começa a gostar, você começa a ir para lugares legais, fazer cicloturismo. Então, a bike é Sim, não, cicloturismo. é muito legal. Eu já fui pedalar no Rio de Janeiro, em Minas, Isso. Carrancas, vários lugares. Então, Eu assim, já tenho um fui pedalar primo em que muitos lugares. faz bike. Ele chama Anderson Rodrigues, ele faz bike. A Juliana também, minha vizinha, irmã do Anderson e minha vizinha e prima, também já tá com uma bike agora, já estava fazendo. A primeira vez que ela foi fazer bike, ela já fez logo, acho que uns 25 quilômetros. Fiz, não, você não sabe brincar, hein?
A primeira vez que você vai, você já quer fazer 25 quilômetros? Ah, mas estou aguentando. No outro dia, sei lá, deve ter tomado um monte de Dorflex, né? Mas, Não, vai ser de boa mas quando é começa a isso. acostumar. No final de semana a gente costuma fazer 47, 57, Depois que depende acostumou, sim. depois E ela fez do. no primeiro dia, foi muito engraçado. Vou logo no primeiro dia. É a vontade, né, da pessoa fazer. E eu até admiro Ah, porque é mas aquela dá pra fazer vontade, né? por aqui, dá pra fazer de boa. Ah, sim. Tá, aquece e tudo mais. Então, assim, essa questão, assim, eu fiz um stories falando do negócio de bloqueio, que o bloqueio das pessoas está intimamente ligado com a parte de onde ela quer ter sucesso, né, me parece. Não sei se você concorda Propósito. com isso. Propósito, É, não, né? até isso é bem claro que o seu bloqueio está ligado ao seu propósito. No que você foi bloqueada ou no que você não consegue fazer exatamente, o que você tem dificuldade de fazer, aquele é o teu propósito. Então, assim, é mais fácil. Todo mundo fala assim, ah, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Então, o propósito está ligado realmente ao seu bloqueio. Então, é uma forma mais fácil de você descobrir qual é o seu propósito. É Olha isso. que Que eu não interessante. Você está falando, já consigo está fazendo um fazer? filme aqui na minha cabeça. Então, o meu propósito tá ligado às viagens, né? Viajar pelo mundo afora, nas missões. Sim. E tem a ver com criança, tem a ver com o que eu já fazia desde de sempre, mas falando da rejeição e do abandono, que foi o que eu sofri a minha vida inteira, que eu fui bloqueada e que eu sofri com amizade, sofri com trabalho, sofri com aprendizado, sofri com várias coisas. A bike é show, bebê bolos. Ah, É isso aí. bebê bolos. Então, Bem-vinda, bebê bolos. Então, assim, é aquele bloqueio que você sofre por uma pessoa não responder a sua mensagem no WhatsApp. Você fala, nossa, o que que eu fiz? O que que ela não gosta mais de mim? Eu fiz algo de errado, porque você já acha que você fez algo de errado e Já, você. você já acha que o negócio é com você, né? A gente já tem a tendência de achar que o negócio é com a gente, às vezes, mas na verdade não é. É só porque a gente tem um bloqueio que por acaso bateu com aquela questão da pessoa não responder e você já acha que aquele negócio é só com você. E na verdade não é, né? Na verdade, é aqueles bloqueios que a gente tem. Você sabe que é muito E você quer a interessante, aprovação de porque. todo mundo, né? É a necessidade de Nossa! aprovação. Então você não consegue falar não para pessoas. Você faz coisas que você não está feliz em fazer para agradar alguém, para pessoa, para você se sentir amada, para você se sentir querida, para você se sentir Isso, fica próxima. trocando amor pelo. Então, eu fiz isso muito tempo. Assim, o meu coração sempre foi de ajudar pessoas, mas eu sempre tinha uma dificuldade de falar não. Então, assim, as pessoas me pediam as coisas, eu fazia não, mesmo que não fosse bom para mim, eu ia fazer, eu não falava não. Tá. Então, hoje eu tô aprendendo a falar não. Eu falo não, se eu não tô, eu falo não, isso não dá para eu fazer, isso eu não consigo fazer. A gente tem que ter o limite, Então, sim. Sim. é difícil. Então, quando você vai desbloqueando, você chega a vários entendimentos, vários. E É, o desbloqueio não é da noite para o dia. Você consegue identificar o bloqueio. Quando você começa a estudar, você começa certo. a entender de bloqueios. E aí você faz o desbloqueio daquilo ali, mas é um processo, né? Cada dia é um É um processo, cada processo. dia é uma E é tão descoberta. legal que você vai vendo que você vai desbloqueando uma coisa, aí você vai, depois vai entendendo outra, aí você vai entendendo outra, aí você vai entendendo outra, e as coisas vão acontecendo, né? Então é muito interessante, assim. Eu estava lembrando de uma situação, me fugiu agora. Ah, eu vou lembrar, é uma história que eu quero comentar sobre isso de bloqueio, e agora deu uma fugida. Mas o que a gente vê é que, estava comentando com você, tem pessoas que às vezes querem viajar, né? Que o seu trabalho é. A RAI tem uma mentoria, gente. Então, reforçando aqui que a RAI tem uma mentoria para mulheres, mas os homens também podem fazer, mas onde ela ensina vocês a criarem roteiros de viagem, ensina você a viajar sozinha, ensina você a ir para a Europa. Oi, Gastando Rai, seja pouco, bem-vinda. Ensina gastando você a fazer um pouco, né? mochilão, gastando pouco. Se quiser gastar muito, ela sabe ensinar também, mas se quiser gastar pouco, viajar pela Europa de mochilão, ela ensina.
Se quiser viajar para Israel, especificamente, ela tem toda uma programação e ela está criando uma mentoria de 8 aulas. Vai ter suporte pelo WhatsApp. De quanto tempo, Rai, que vai ter suporte no WhatsApp? É um mês, né? São quatro semanas, uma vez por semana, né? 8 Quatro aulas? vezes quatro, São 8 oito aulas. aulas. Não, são Então, oito, são é duas um mês e meio, mês e meio, tá. Então, mês e meio. são 50 dias, mais ou menos, né? 50 dias de mentoria. Isso. Bem-vinda, Rai. Faz a sua pergunta aqui para nós. A gente está falando dos bloqueios, desbloqueios, das coisas que impedem as pessoas de crescer, né? O que nos impedem de crescer. A gente está comentando aqui sobre os nossos próprios bloqueios, né? Como que eles nascem e como que eles nos paralisam de fazer as coisas, né? Eu estava comentando também que a Rai tem uma mentoria, que ela já vai colocar o link lá no Linktree, né? Para o pessoal poder se inscrever na mentoria dela. E já Legal. vai estar lá. E uma coisa Hum, que, a gente falando de bloqueio, eu acreditava que eu não podia viajar. Então, assim, ah, eu achava que eu não podia, porque eu não tinha dinheiro, eu era pobre, eu vim do interior, não era uma coisa que eu conseguia acessar na minha cabeça. Os sim, meus primeiro bloqueios, minhas mindset. crenças me travavam disso. Ah, eu preciso de muito dinheiro para viajar. E não é dessa forma. Então, assim, eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, comecei a buscar e eu vi que dava para viajar com pouco dinheiro. E hoje, depois que eu fui viajar, que eu gastei a grana que eu gastei, eu consigo gastar menos ainda. Então, hoje eu sei de outras formas para gastar quase nada Olha, viajando. olha que Então, maravilha. E a super gente vai enriquece, aprender. porque viajar é cultura, nossa, é muita cultura, né? É Sim, muito bom. e Destrava vários mindsets na nossa mente, você volta com a mente expandida totalmente, né? Viajar é muito bom. foi muito especial o que eu vivi na viagem, porque eu tive muita Me presença conta. forte de Deus, assim, em todos os lugares que eu passei. Mesmo antes da viagem, foi muito direcionado, tudo eu fui pedindo direção a Deus. Parece loucura para quem não tem essa intimidade, para quem não tem esse acesso, mas é muito louco como Deus te direciona, Deus mostra, Deus faz as coisas acontecerem. E assim, eu tenho que ter muito tempo para contar, porque eu vivi o surreal mesmo, principalmente em Israel. Eu vivi coisas Ah, maravilhosas. E, assim, de 3 pessoas me darem dinheiro, que Deus mandou me dar dinheiro. Falou, não, foi Jesus que mandou eu te dar esse dinheiro. Coisa que eu achava loucura. conta um pouco pra gente ficar com vontade de fazer a mentoria. Conta para nós. Então, foi um dos, assim, em vários lugares eu vivi coisas especiais, desde antes da viagem. Mas Israel foi, assim, o topo do topo do topo. Foi o mais esperado, tanto que ficou para o final. E quando eu cheguei em Israel, eu fui vivendo assim muita coisa louca, assim, uma coisa atrás da outra, que eu falava assim, Deus, eu tô mal acostumada, então eu só chorava de alegria. Eu agradecia Oh, todo o meu Deus. tempo, Nossa, porque foi lindo, lindo, lindo. Então, assim, de eu chegar no lugar e a pessoa falar assim, olha, esse dinheiro é para você. Não posso aceitar. Não, foi Jesus quem mandou eu te dar esse dinheiro. Então, assim, nossa. é surreal, é surreal. Da pessoa parar para te dar uma carona sem você ter pedido. Então eu peguei carona num táxi. Nossa, foram muitas coisas que aconteceram. Eu desejei encontrar umas pessoas lá que são famosas, que aparecem, os pastores e tal, que aparecem. E aí eu realmente encontrei eles, nem achei que eles estavam mais lá. E eu desejei isso quando eu virei e falei, nossa, eles estão aqui. E me Oh, chamaram para passear junto com eles, para estar junto. olha. Assim, foi muita coisa louca que aconteceu. Um dia que eu estava triste, que eu falei assim, Senhor, me abraça, sabe, me pega no colo. E o Senhor mandou uma pessoa me abraçar. E a pessoa virou para mim e falou assim, eu posso te dar um abraço, uma senhora? Oh, Então, assim, foram coisas que foram acontecendo assim, que você fala assim, meu Deus do céu, que loucura. Mas é uma loucura, assim, tão maravilhosa. boa. É muito maravilhoso sentir o amor de Deus, sabe? Sentir o cuidado, sentir o quanto Ele te ama. Assim, é um amor que você nunca sentiu, que ninguém nunca amou você. Assim, eu tenho certeza que meu pai e minha mãe nunca me amou tanto como Deus me ama. E, assim, cada dia eu tenho mais certeza disso. Tanto que eu estou aqui. Então, assim, tudo que eu
venho vivendo em 2 meses não, 2 meses e pouquinho, porque desde do final do ano, assim, vem acontecendo coisas como se fosse um ano já passado na minha vida. Então tem sido muito louco. Cada dia é uma novidade, cada dia é uma experiência nova, cada dia é uma coisa diferente que eu falo assim, meu Deus do céu. Aí você vai no QGR, acontece coisas assim surreais. Aí você vai trabalhar e acontece coisa surreal no trabalho. Você fala assim, meu Deus do céu. Então, gente, a ambiência faz muita Ambiência. diferença. Gente, depois É. que eu mudei de casa, de lugar, convivendo com novas pessoas, novos lugares, tem acontecido coisas que eu falo assim, eu vivo assim, ó. E todo mundo fala, nossa, negócio de mudar para Alphaville, mudar para Alphaville. Isso é E a gente loucura. deu risada outro dia, porque a gente falou, o pessoal fala que vai mudar para Alphaville com tanta facilidade, né? Parece que é tão fácil. Ai, eu decidi mudar para Alphaville. E aí, mas assim, parece que quando você quer, você entra com a fé, e Deus entra, você entra com o pé e Deus entra com o chão, né? Então Esse é você não pode viver de o dar o passo, condição, né? você tem que viver de decisão, né? Então, É, parece que decisão. é isso que acontece. E quando eu fui lá para o Shift, na Alphaville, eu também queria conectar, ter essa ambiência com o pessoal daí, e sabe, passar um dia diferente. Nossa, melhor, eu gostei tanto, gente, que eu já fui em 2 shifts lá em Alphaville, eu já falei, eu gostaria de ir em todos os shifts que tiver em São Paulo, eu gostaria Dia de ir lá 12. para Alphaville, dia Dia 12 12, tem né? outro. Tem que me programar, então, porque eu gostaria já de estar lá, já vou até mentalizar que eu estou lá. Porque você faz tanta amizade, e essa coisa da ambiência é super importante, né? Você está cercado de pessoas que têm resultado, que estão buscando a mesma coisa, que estão no mesmo propósito, é super importante. Você estava comentando essa coisa de viagem, né? Quando eu fui há 10 anos atrás, eu saí de uma empresa grande e entrei numa multinacional, que estava aqui no Brasil, mas que a matriz era na Espanha. E aí eu falei, nossa, que vontade de ir para lá, para a Espanha, né? Se eles não chamarem para ir, eu sou capaz de ir, passar, só para aprender um pouco e voltar depois, né? Ia por minha conta, na época. E aí a empresa falou, não, a pessoa que entrar nessa vaga vai ter que morar 2 meses na Espanha. Só que aí passei tudo, chegou a hora de ir, eu falei, ai meu Deus, será que estou fazendo a coisa certa? Porque dá um pouco de medo, né? Foi antes daquela novela que as mulheres eram sequestradas, porque se fosse depois eu não ia ter coragem de ir, eu acho. Brincadeira. Mas assim, eu Amiga, lembro que eu eu não estava. tenho medo. Eu não tive Sim. medo, eu sempre quis ir. Eu tive um pouco de medo da dificuldade da língua, de falar, mas isso foi um obstáculo que eu consegui passar assim tranquilamente mesmo, porque Deus agiu em tudo. Mas de Ah, Deus resto. E vai você, contar, vai você fala, contar. né? Você fala super bem espanhol, você fala Ah, inglês espanhol também, eu né? falo, então não era difícil. Mas medo tá de você, sei lá, se meter em alguma enrascada, fazer alguma coisa que você ir por um caminho que não era aquele, não sei. Aí eu lembro que eu sou católica, eu estava na missa, e eu com isso na minha cabeça, né? Ai, Senhor, nessa viagem, será que tem que ir mesmo ou não? Eu vou aproveitar esse seu adendo aí de sou católica. Gente, Uhum. o movimento que a gente está vivendo aqui, tudo que a gente está vivendo, não é para crente, não é para evangélico, não é para religião, é de Jesus. É sobre Jesus. Jesus. Então, assim, Que é tem o católico, QGR, tem né? todas as religiões. Então, assim, Ótimo. não é sobre religião, sabe? Jesus não defendeu nenhuma religião. Ele era judeu. Ele não defendeu em Aham. momento nenhum religião. Então, Jesus não é evangélico e Maria não é católica, porque as pessoas acham que é dessa forma. Maria Sim, também era e judeu. não é. É Então, assim, verdade. é sobre Jesus. É só sobre ele. Sim. Só. Então, Eles são é maravilhosos, né? isso. Desculpa que eu te cortei, mas é E só para imagina, não, lembrar disso. eu sei que eu estava nesse momento assim, na missa, e aí o padre falou assim, porque ele fez assim, não existe lugar aonde você vá que a graça de Deus não possa te acompanhar. Ai, nossa, eu falei, é para mim isso. Entendi, Senhor. Posso ir para outro É país e tudo, que não existe lugar onde eu vá que a graça de Deus não possa me acompanhar. E eu fui com essa palavra, fui, voltei, foi tudo maravilhoso. Então hoje eu sei que não importa se eu viajar para qualquer lugar, não importa que eu sei que eu estou com ele está comigo, e é essa coisa de conversar sempre com ele, pedir orientação, né? E aí essas coisas maravilhosas que foram acontecendo Essa, com essa foi você. uma das coisas assim que eu viajei.
E eu fui com um pouco de medo mesmo, mas eu fui tranquila, porque eu sabia que Deus estava comigo. Então era muito louco, ele dizia todo o tempo, eu tô com você, vai em frente. Não, não tem medo, não tenha medo, pode ir, eu tô com você. E era muito louco, era muito claro isso todo o tempo. Então, assim, quando eu Sim. ameaçava sentir medo, alguma coisa, ele falava no meu coração, eu tô aqui, você não tá Ó. sozinha. Então, ele deixava claro o tempo todo que eu não estava sozinha. E você Então, ficou assim, quantos dias na Europa? eu fiquei 64 dias viajando. Fiquei 17 dias em Olha! Israel e o restante do tempo na Europa. Ai, que delícia, gente. 64 dias, que maravilha. Foi. Quando que foi que você Eu foi? eu comecei por Londres, aí fui para Aham. Londres, fui para Paris, de Paris fui para Amsterdã, Amsterdã, fui, não, aí fui para Bruxelas, Amsterdã, depois fui para Bruxelas, Bruxelas, aí eu fui para Bruges, né, que fica pertinho. Aí voltei, fui para Barcelona, Barcelona fui para Madrid, de Madrid fui para fui para Florença, na Itália. Aí de Florença eu fui para Costa Amalfitana. Aí Florença aí eu fiz perto que tem Cinque Terre, que é um lugar lindo, lindo, lindo da Itália que eu via na tela do Windows assim, eu sonhava visitar e eu fiquei Ah, apaixonada. São 5 comunas com praia, sabe? É um lugar incrível que tem um monte de casinha colorida. Não sei se você já viu essa que imagem, é um loucura. lugar é lindo. E aí fui É. para de Florença, né? Fui para Cinque Terre, para Pisa. De Madrid eu fui para Toledo. Aí de, de Florença eu fui para Costa Amalfitana, que foi um lugar incrível que eu conheci, que eu fiquei apaixonada. Aliás, a Itália é maravilhosa, assim. Dá para Todo mundo viajar só fala para da a Itália, Itália. ficar viajando 60 dias só pela Itália. Só Porque a pela Itália Itália. porque a Itália é Uhum. incrível, 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 incrível. Fiquei Aquele muito filme apaixonada. Comer, Rezar e Amar, eu assisti É, ele, Bem-vinda, Vanusa, quando eu estava na Espanha, esse filme foi lançado. Ai, que delícia ver, ele tocou ouvindo, ouvir música brasileira no filme, e eu só estava ouvindo espanhol, já tinha um tempão, então quando eu comecei a ouvir coisa do meu país, assim, ai, que delícia, dá vontade de olhar para os outros e falar, olha, essa música é do meu país. Boa noite, Vanusa. Então, assim, e aí a moça da viagem, né, falava o tempo todo da Itália, que é onde ela estava, né? Então, Comer, Rezar e Amar, o filme. Então, ai, que da... Bom, sou apaixonada naquele filme, nas músicas que tinha lá. Ah, eu lembrei que eu ia comentar. Eu li um livro, quando estava fazendo faculdade, chamado Viajar Barato. O rapaz, ele deu uma entrevista no Jô Soares na época, e eu assisti. Quando ele contou como é que era fazer o mochilão e viajar, e como que ele fazia, ele dormia no trem, então ele não precisava pagar passagem em hotel, então ele viajava. Tipo, em uma semana ele conheceu umas 20 cidades da Europa, porque ele deixava para dormir no trem e durante o dia passava, ô Jefferson, bem-vindo, o Jefferson está é escrevendo um assim, livro. Sim. é assim, Então ali você. me destravou para, falei, não, é barato viajar. Aí eu fazia comércio exterior, e aí o diretor da faculdade apareceu e comentou, olha, a gente vai fazer um intercâmbio para, acho que era 8 cidades da América do Sul, do Mercosul, e ali eu falei, gente, é isso que eu tenho que fazer. Então ali eu já fui, em 96, viajar por vários países da América do Sul com a faculdade. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque já ali já abriu minha mente, minha cabeça. Eu falei, não, viajar para mim, e não tem que, eu achava que tinha que esperar o final da vida. Ah, quando você Todo mundo aposenta lá, pensa nisso, né? Todo mundo tem aí o até casalzinho velhinho vai viajar junto e tal. Quando eu li esse livro, eu falei, gente, não, o negócio é agora. tem até um O negócio é memezinho que é um casalzinho de velho dormindo, assim, passando em Veneza. Então fala, não deixe para viajar quando estiver velha, porque as pessoas acham que tem que se aposentar para depois ir viajar. E não é, gente, não precisa ter não tanto é. dinheiro. Então, É. se você se programar, fazer tudo direitinho, pesquisar bastante, ou tiver a ajuda de alguém que possa montar seu roteiro, fazer tudo bonitinho, chama Alguém que aí. vai lançar, alguém que está lançando uma mentoria, gente, a mentoria dela tem data, tá? Ela falou para mim, eu não esqueci, não. É dia, se eu não me engano, dia 12 que dia que é? De abril? 22, 22 de 22, março? 22 de Olha, abril. de abril, você jogou essa data para frente, tá? Porque eu sei que era antes, mas ok. Então, a Rai está lançando uma mentoria, gente, de viagem para ela te ensina a viajar. E conta um pouco aí de sua mentoria, Rai. Ela tem super Então, experiência.
Assim, para quem não sabe, né, eu fiz uma viagem de mochilão e aprendi realmente a viajar barato, a gastar pouco, a ir nos lugares, a montar roteiro, a fazer tudo direitinho, a transportar de um país para outro, qual é a forma mais barata, se é trem, se é ônibus, se é avião, porque assim, de avião você consegue ir para vários lugares da Europa super barato, pagando 8 euros, 10 euros, 15 Ah, euros. é? É super barato, então Nossa. você tem opções. Por exemplo, eu paguei um voo, é super caro para Israel, né? Daqui. É o mais caro, é a passagem. E de Israel, da Europa para Israel custa R$ 100, R$ 200 um voo. Olha isso, gente. É. Então, essa é a dica Dica chave. de ouro Então, essa. Essa é só uma dica das de ouro. várias. E tem muitas outras. Então, assim, eu vou contar para vocês que eu gastei menos de R$ 6.000 em Israel. Nossa. Então, e tudo. Você Então, ficou tem 17 várias dias, formas, né? tem várias dicas. Porque, assim, é um lugar que todo mundo tem vontade de ir, ou a maioria das pessoas tem vontade de ir. E eu achei que eu teria que deixar de ir para a Europa para ir para Israel. E quando o senhor falou assim, vê quanto custa um voo da Europa para Israel. E quando eu vi que era barato, então eu vi que eu conseguia ir. E aí fui fazendo as pesquisas, fui buscando o que dava para fazer, onde dava para ficar. Então, todas essas dicas vão estar lá, de lugar mais barato onde ficar, de transporte para se locomover, para ir para, por exemplo, quando eu fui para Israel, uma pessoa me falou assim: você tem que alugar um carro, senão você não consegue ir para lugar nenhum em Israel. E não é dessa forma. Eu fui para todos os lugares de ônibus, de trem, de, de, de carona, de todos os Não, jeitos eu andei em Israel. Dá para alugar um carro? Sim, dá. Mas tem extremidades em Israel que você não consegue ir de carro alugado. Você tem que ir com. Você pode passar de ônibus ou você pode ir com excursão. Então, tem ah, todas essas entendi. dicas que você aprende fazendo, né? Então, tudo vai estar lá, tudo bonitinho. Então, aguarde que já já sai aí todas as dicas, Tá tudo para nascendo a você viajar. mentoria, que Viajar sem delícia. medo, hein? Vai ser viajar sem medo, medo de Viajar sem medo. gastar muito, medo de viajar sozinha, medo de não falar a língua, porque dá para viajar sem falar inglês, porque inglês é a língua universal, né? Você consegue sim viajar sem falar inglês. Eu viajei sem falar inglês. Eu Então, achava que não dava para viajar para a Europa sem falar inglês. Aí, de vez em quando, eu fico vendo uns aplicativos que tem no seu, que você baixa gratuito no celular. Eu estou tem. achando que tem como fazer alguma coisa por ali. Então, você confirma isso? Então, Tem você vários viajar para a Europa aplicativos. sem falar Então, nessa inglês. mentoria vai ter dica de todos os aplicativos para você usar em viagem, para usar o aplicativo de transporte, aplicativo de comprar as passagens de ônibus, aplicativo que te leva para todos os lugares sem medo nenhum, que você disca lá Olha e ele lá, vai já embora. quero. Dica de chip Sim. para comprar, porque você tem que ter internet. É assim, é o primordial é você ter internet para viajar. Então, assim, vai ter Ah, muita tá. dica legal, vai ter muita coisa, você vai poder tirar muita dúvida, porque vai ter o presencial, né? Então, no presencial você pode tirar todas as dúvidas que você tiver. Ah, Então, você vai fazer um presencial? Ah, já novidades aí da mentoria. Então, vai a ter gente, ela, eu já ela é acabei de. online, mas ela vai ter um presencial. Opa, Não, legal, não, muito legal. desculpa, não é um presencial online que eu falo, tipo, eu falei presencial, não, é Ah, é online. Mas a online. gente pode marcar de se encontrar para se conhecer, se a galera estiver perto, não tem problema. Pronto, a gente já faz um Sim, vai com presencial. café. Eu Não, queria falar me chama um que eu vou. online, um ao vivo e falei presencial, mas a gente já faz um presencial também, não tem problema. Muito Faz um legal. piquenique, faz um churrasco. Ah, é tão gostoso. E olha, sei que, gente, viajar, olha, a gente fica achando assim que tem que acontecer. Ai, quando eu tiver feito tal coisa, quando eu tiver, sei lá, Eu muito falava, dinheiro, quando ficar quando eu rico, tiver. E não é, é quando você. É quando só você se quiser. programar, né? É quando você quiser. Quando você realmente quiser. Eu vou te falar que tudo na vida é quando a gente quer, gente. Tudo na vida é quando a gente quer. Quando a gente quer, a gente faz. Porque o que trava a gente é isso aqui, ó. Então, quando a gente É, acha que a gente não pode, que a gente não consegue, que a gente não é capaz, que nós não que somos não merece, merecedoras, que não. Então, é investimento, isso que crença. impede a gente de fazer muita coisa. Então, é, é isso. Quando você acredita que você é capaz, que você é filho, quando você sabe qual é a sua identidade? Quando você sabe quem você é, você pode o que você quiser.
É isso, é assim, eu tenho cada vez mais falado assim, Senhor, eu estou saindo do controle, estou fazendo as minhas coisas, me esforço, dou o meu melhor, né, acordo Sai do cedo, durmo controle. tarde, faço, né, desdobro para atender cliente, tudo, mas eu falo, estou saindo do controle, eu vou deixar você controlar as coisas, porque essa coisa de a gente ficar controlando, querendo, sem querer a gente controlar as coisas, a gente corre o risco de achar que quando acontece é tudo a gente que fez, né? E na Oi, verdade é Gi, Deus boa que está noite. preparando muita coisa, né? Então, assim, Aproveitando esse negócio que você falou de cliente, gente, quem precisar montar o seu produto na internet, que mais que você faz? A Lu é ótima para eu dou montar mentoria produto, para montar para mentoria, mulheres. para montar imersão, para montar tudo que você precisar A montar. imersão é novo. Mas você sabe que, olha, eu fui GR da Natura há 12 anos. O que eu mais fazia era montar evento. Porque a cada Ela 21 dias monta tinha evento. tudo, tudo Então, que você tiver. A esteira de produto que você verdade. tiver, ela faz o lançamento, ela faz tudo, ela é ótima nisso. Estamos fazendo lançamento, já estamos em equipe, já fazendo lançamento já. Chama ela aí, que ela é muito boa. Se você quer lançar alguma coisa, chama ela aí, que ela é ótima. E ela tá me ajudando bastante. E vai ser Ah, top. vai. A Rai já está com uma esteira de produtos, gente. Então vai ser a mentoria. Ó, dia Daí, quando a mentoria tiver. 23 e 24 tem Pico dos Marins, hein? E dia 22, dia 23, 23 e 24 de quando que tem Pico dos Marins? De abril. E a sua mentoria vai ser lançada quando? Eu tinha falado 22 de abril, né? Acho que vai ficar em cima É, da. não pode empurrar para depois, então você pode pôr essa data para antes, que essa data era março, hein? Essa Era, data era final de março. Não, não empurra para depois, sabe por quê? Se empurrar para depois, o depois nunca chega. E eu já tem sei, gente mas com certeza precisando da sua mentoria desde já, para viajar desde já. Agora, tá, quem tomou vacina pode viajar, as fronteiras estão abertas. Você só tá. não vai, E é isso. obviamente, para É uma, país que vai fazer é uma fronteira dúvida, com área de risco, mas o resto você uma dúvida pode. que muita gente tem, gente. Quem não tomou vacina não tá liberado para entrar nas fronteiras, hein? Tem que ter carteira de Aham. vacinação, tem que ter comprovação. Então, vai tomar vacina. É. Não, não Pois complica o é. negócio. Se quer Eu não viajar, tomei beleza. Se ainda. não quer viajar, fique em paz. Também a gente tem É, que eu quero respeitar o viajar, ser mas não humano. tomei ainda. Eu estou pensando ainda, porque a gente chega, Nenhuma. olha, Raina, nem ia comentar com você, porque, não, já tomei. Desde criança Ah, já tá. tomei várias. Não, eu tô falando do Covid. Eu já tomei as 3. Tô aqui vivinha, nem virei jacaré. Graças a Deus. E ninguém vai A gente virar, tem ouvido, gente. Para com isso. tem Um ouvido muita coisa, negócio né? testado, aprovado. Acontece coisas, acontece, mas é a lei. Deus fala que a gente tem que obedecer a hierarquia, né? Tem que obedecer às leis. Então vamos lá com Então, isso. exatamente. Tem isso também, né? Eu tenho que ir pela fé também, né? Então, assim, eu vou acabar tomando também, mas ainda não chegou o momento de, tem que viajar, não tomei, entendeu? Então, ainda estou conseguindo Eu acho que segurar um assim, ó, pouco. eu acho que a Mas, vacina é uma prova de amor às pessoas que estão à sua volta, às pessoas de idade, às crianças. Então, assim, se você fala, você pensa só por você, eu acho que é um pouco de egoísmo. Eu tô falando por mim, eu respeito cada um, mas eu tô falando no que eu penso. Então, assim, eu hum, tomei para me proteger, para proteger quem está à minha volta. Porque se você não toma a vacina, você pode transmitir a doença para essas pessoas que estão à sua volta. mais Que ou pode ser menos, pessoas porque mais velhas. quem já teve Covid, por exemplo, tem uma proteção natural, mas está Mas tendo ela que pega de vacina. novo. Mas quem tomou vacina também está pegando, Então, mas é muito mais. entendeu? Eu peguei nem. Então, Eu tive Covid e não tive um sintoma. é uma coisa para a gente falar, fazer outra live, porque isso aí dá Também muito é outro assunto. assunto. Vamos mudar vamos mudar de assunto. Dá para fazer uma outra live, sim, Eu mas eu nem sabia que respeito eu não tinha e tomado. Não, também é, respeito. Nem eu sabia. evito de ficar falando, né? Eu tenho um Porque super amigo que não tomou e eu falo, não, nem vou tocar no assunto, porque é, assim, é vejo cada muita um coisa respeita e a de eu não cada um, né? quero, eu não quero pôr medo nas pessoas, sabe? Eu Então, não quero pôr medo nas pessoas, por isso que eu nem falo desse assunto. Porque se eu for falar mesmo, é muita coisa. Então, mas aí, então, falando aí das viagens, falando dos bloqueios, né, gente? Porque a gente sabe que tem muita gente que às vezes quer viajar,
mas a gente sabe também que às vezes tem gente que não vai sozinha no shopping. Ah, se não É tiver alguém mesmo, para ir né? no shopping com a pessoa não vai até o shopping, que eu falo assim, perto da sua casa. Tem gente que não vai sozinha. E a pessoa sempre depende de outra pessoa para ir junto, né? Eu sou muito É, independente, acho que até exagero de ser independente, mas também não ir num shopping sozinha, depender de é, alguém, quer dizer, se a pessoa não vai no shopping sozinha, como ela vai viajar para outro país, por exemplo, né? é que essa independência, Lu, não pode ser uma virilidade, né? Porque eu tinha Isso. virilidade também. Foi um dos bloqueios também que eu desbloqueei. Então a gente tem que Vamos ficar falar para o atento. pessoal o Tudo, que é virilidade. O pessoal não sabe ainda tudo o que é, né? demais Não é sabia. excesso. A virilidade é você querer ser mais, assim, você querer ser o macho do relacionamento, você tomar o lugar do homem, você querer fazer tudo, resolver as coisas Tudo do seu sozinha. jeito, entendeu? Então, assim, o que acontece quando você é uma mulher viril? Você atrai um homem mole, um homem banana, que você vai tomar conta daquilo ali. Ou então um cara mais tão viril quanto mais viril que você que vai te tratar mal, que vai te fazer mal. Então, assim, tem várias situações. Os bloqueios, eles podem te levar para um lado bom e para um lado ruim. No meu abandono, no meu coisa, eu desenvolvi a coisa de viajar sozinha, de fazer, porque eu tinha dependências emocionais de pessoas. Então, eu sofria, porque eu começava uma amizade e eu ficava dependente emocionalmente daquela pessoa. Eu começava um relacionamento e eu ficava dependente emocionalmente daquela pessoa. Então eu queria fazer tudo com aquela pessoa, eu queria viajar com aquela pessoa, eu queria fazer isso. Então, quando eu comecei a identificar os bloqueios, foi onde eu comecei a falar, não, eu não dependo de ninguém para fazer isso. Eu não dependo de ninguém para viajar. Eu não dependo de ninguém para. A gente tem sim que viver com pessoas. A gente não vive. Deus fala, não andeis sozinho. E realmente, quando você tem uma parceria, você tem uma unidade com alguém, você consegue ir muito mais longe e mais rápido. Você chega mais rápido. Quando está em unidade, não em união. União é uma coisa, unidade é outra coisa. Então a gente tem que Ah, sim. confundir isso. O que é a união? União é um saco de laranja. Tem um monte de laranja lá. Aí você abre o saco, aí vai uma laranja para cada lado. O que é unidade? Unidade é o suco da laranja, porque você espremeu as laranjas e virou um suco. Se você derramar o suco, você não sabe qual foi a laranja que fez o suco. Então É, aquilo é verdade. unidade. Não solta, não desgarra, não larga a mão. É aquela coisa, ninguém larga, sabe? Então, o suco é a unidade e a laranja é a união. Então, ande sempre em unidade. Ah, é muito legal. Esse exemplo Porque da laranja é muito bacana. você vai mais longe, você chega mais rápido. Então, o que que é essa aceleração que a gente está vivendo? Porque a gente está em unidade, vivendo o mesmo propósito, vivendo a Ah, mesma sim. busca. A gente está em busca do reino, está em busca, sabe, de uma coisa só. Está todo mundo na mesma sintonia. E é isso. E aí as coisas vão andando, vão acelerando. É muito louco o que está acontecendo. É muito bom também, gente. Então, você vê, né? Tanta coisa assim. Um pouco que você falou, já fui identificando outros bloqueios também com amizades, essa coisa de depender, às vezes ficar com uma amizade só. Não tem problema nenhum a gente ter amizades, né? Mas a gente ficar dependente de uma amizade só é bloqueio também. Então, Com se você está certeza. sempre passando isso na sua vida, já identifica isso, porque isso pode ser desbloqueado, né? É carregar a pessoa, né? Então, Você carrega. Para onde você se sente responsável pelaquela pessoa. E cada um tem que tomar é. conta da sua vida. É aquela história, vai cuidar da sua vida. Cada um é responsável por si. Então você não é responsável por ninguém. Outro dia eu tenho um grupo de Zoom que a gente faz toda segunda-feira e lá tem desbloqueios, a gente conversa. E Ah, que legal. nas Sim. conversas a gente identifica o bloqueio. Cada um se identifica. E é muito legal. E aí uma das meninas falou assim, eu tenho uma menina que ela tem um problema, ela não sai de casa, que ela cuida da mãe e tal, e eu me sinto responsável. Então quando eu deixei de passar o Réveillon com ela, ela ficou muito triste, chorou, ficou de mal comigo. Porque eu falei assim, mas você não tem que carregar ela no colo, você não é a mãe dela. O problema é dela, você tem que ter compaixão. O que é ter compaixão? Compaixão e dó. Compaixão é quando você tem é, você pode ajudar ela. Você consegue ajudar. Se você tem compaixão, você consegue ajudar aquela pessoa. Se você tem dó, você não tem como fazer. Então não sinta dor de ninguém. Porque a dó, Sim. com dó você não consegue ajudar. Você tem que ter a compaixão e ter a solução do problema.
Então, ela não consegue mudar a situação da amiga, então não adianta ela carregar nas costas. Então, Sim. é bem difícil isso. E a gente mais crenças e mais bloqueios que nos levam a se prender emocionalmente nas pessoas, né? E olha, gente, tem muita crença limitante, muito bloqueio, que às vezes é na fase da infância, né, que a gente adquire, porque às vezes você escuta os Até pais 5, 7 falando anos de algumas idade. coisas, né, até quantos anos? De 5 a 7 anos você é bloqueado, né? Você pode ser Ó, bloqueado. de 5 No a 7 máximo de 10. anos, né, então se você tem filhos, por exemplo, cuidado para não falar coisas que são crenças limitantes sua, que você vai passar para o seu filho, porque você já ouvia dos seus pais, ou os seus pais ouviam dos avós. E aí, quando você vê, você está fazendo igualzinho sua mãe, igualzinho seu pai, você está falando com aquela criança. Uma vez vi meu irmão ameaçando meu sobrinho, ó, se você não fizer tal coisa, eu vou te dar, nós vamos te levar para tomar injeção, hein? Eu olhei para o meu sobrinho tinha uns 5 anos, o menino até tremeu, assim, na hora eu olhei e falei, não, você não fez isso. Jura, fala para mim que você não está Olha, fazendo isso, você não está pondo esse trauma no meu sobrinho, seu filho. A gente sempre teve esse tipo de trauma porque passavam pinto da para cara nós. Você não preta, né? pode fazer isso. Você vai Aí ser deu um levado pelo chacoalhão mundo do nele na saco. hora e ele olhou assim, ele falou, ah, é mesmo, né? Não. Você quer convencer teu filho de fazer as coisas? Conversa com ele, mas não fica ameaçando, porque isso causa traumas que a pessoa bloqueia de um jeito que vai demorar anos e anos e anos para ela conseguir destravar e Não desbloquear. chame o filho de vocês de burro. Não fala que ele não consegue as coisas. Não fala que ele é Sim, pobre, que ele nunca vai conseguir fazer aquilo. Não, ai, a gente é pobre, não vai fazer isso nunca. Nunca fala isso. exatamente. Não, você quer fazer, então você vai conseguir, você vai trabalhar com seus esforços, sei lá. Mas não fala que ele não Sim, é. consegue, que Você ele é sabe que. fraco, que ele não consegue Sim, subir num lugar, que ele não consegue fazer. Então, assim, arranque palavras negativas, sabe? E essa exatamente. questão, eu já vi amigas falando assim, ah, esse menino é burro. Não fala isso, gente. Não, Meu pai falava misericórdia. para mim que eu só precisava ir para a escola para aprender a ler e escrever. Eu carreguei um bloqueio de aprendizado por muito tempo. Eu começava vários cursos e não terminava. Eu começava várias coisas e não terminava. Então, é sério, gente, é sério. Então, tem gente hoje que carrega várias coisas e nem sabe o porquê, que não consegue terminar um curso, não Exatamente. consegue estudar, não consegue aprender, é, Não é, consegue se relacionar com outra não consegue se pessoa, relacionar com casar. A gente pessoas, também falando sobre casamento casar. no Eu tive post. dificuldade, eu tive vários relacionamentos e não foi pra frente, porque eu tinha virilidade que atrapalhava no relacionamento. Então, Sim, eu tinha também. ou eu batia de frente com o cara, ou eu queria mandar mais que ele, entendeu? Em tudo. E a gente tem que ser princesa, tem que ser mulher, tem que assumir o seu papel. E hoje eu entendo isso. Por isso que eu sei que o Senhor está Hoje. preparando e eu tenho uma família preparada, que já está pronta no Senhor. Hoje eu creio nisso, eu já Amém. sei o que já me Isso disse. mesmo. É isso Então, mesmo. a gente tem que buscar o entendimento. Quando a gente busca o entendimento, o conhecimento, e aí a gente faz acontecer, porque também não adianta ter o conhecimento e não fazer nada para que mude as coisas, né? Você sabe que teve momentos da minha vida que eu estava viajando, então eu tinha uma colega que tinha, sempre tive colegas que tinham a casa na praia e chamava para ficar um tempão na casa, essa sorte. E aí eu lembro que tinha uma que chamava para ficar em Caraguá, então eu saía de férias, tinha 30 dias de férias, trabalhava num banco e ela chamava, ah, nós vamos passar na praia, vamos passar com a gente. Que delícia, né? Porque tinha todo tipo de história, até peixe de pescador eu ganhei, olha, muito bacana. E eu lembro que teve momentos que eu falava assim, nossa, mas eu tô aqui e meus pais não estão, né? Eu tenho acesso a coisas que meus pais não têm. E teve um tempo que eu sentia culpa por causa disso. Mas hoje eu entendo que não, eles viveram a vida deles, a época deles, tiveram as coisas boas deles, e que Deus preparou aquele momento para mim. E assim, quando for, né, quando você tiver que compartilhar com mais pessoas, também vai ser preparado. Mas quando o negócio é para você, você tem que viver aquilo, agradecer, grato por aquele momento. Então, e assim, é natural que os filhos também, eles vão além da vida dos pais, né? Então é natural que os filhos consigam mais coisas do que os pais tiveram. Por isso que os pais nunca podem ficar pondo crença limitante na cabeça das crianças, porque uma coisa que talvez você não tenha conseguido,
não quer dizer que seu filho não possa conseguir. Você pode ter um filho que vai ser presidente da República Aí do você tem que Brasil, por quebrar a exemplo. crença justamente para não passar para os seus filhos, porque Exatamente. um ciclo, né? É um vício, é um imã. Então você vai passando de geração para geração. E isso acarreta 5 gerações. Exatamente. Você vai passando de geração para geração. Ah, E os uma coisa que bloqueios carregam 5 gerações? Não sabia, olha. O Rafa fala e o Pablo fala é que você só deixa de ser menino quando sai de casa. Você só deixa de É, ser menina quando sai de casa. Então, é assim, ó, tem uma árvore grande. Aí nasce uma árvorezinha embaixo daquela árvore. Aquela árvorezinha vai crescer? Se ela está embaixo da árvore? vai ficar limitada. Então, você tem que ir pro teu lugar, você tem que ir buscar as tuas coisas, você tem que respeitar pai e mãe, mas você tem que deixar pai e mãe. Então, Jesus Sim, Deus já fala, deixa a tua parentela, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, você tem que buscar o que é seu, você tem que buscar o seu lugar, você tem que buscar outras coisas, o que realmente é seu. Então, assim, tem gente que fica na casa do pai e da mãe o tempo todo e não consegue andar, não consegue, porque assim, os pais se intrometem na vida, os pais é que tomam atitudes, os pais querem que faça daquele jeito, que horas você vai chegar, onde você vai, o que você vai fazer. E não é isso, você respeita, mas você tem que ir buscar as suas coisas. Então, até falei com uma sim. amiga outro dia que a gente estava conversando, ela falou assim: eu não saio daqui porque é perto da minha mãe. Eu falei: se você for para outro lugar, você não vai deixar. Não vai deixar, ela não vai deixar de ser sua mãe. Ela não vai É, deixar, você não vai deixar de ser filha dela. A hora que ela precisar, você vai lá. Mas você não precisa morar lá com a sua mãe, não sei o quê. Vai para outra ambiência, vai para outro lugar, sai, né, de perto. Então é isso. Eles falam, porque quem não desarna, como diz na Bahia. como é que eles falam? Não No desarna, desar, não no desarna, não desarna, brota, não não desarna. desconecta, não corta o cordão umbilical, né? E é Uhum. interessante que os pais, eles querem a gente sempre por perto, muito interessante. Então, eles estão tentando te segurar, te dar um, como é que A chama minha aqueles, mãe me aquela... controlava todo o tempo. Mesmo eu pagando minhas contas, Então, minhas coisas, ela me controlava. Onde você vai? Com quem que você né, vai? Que hora você vai é. chegar? Já Não sei o quê. comeu? Já gosto de guardar as É, panelas? já Já comeu? comeu? Tá frio, tá chovendo. Você tá aí aonde você tá? Tá chovendo? Era assim. Nossa, é muito doido. É bom, mas ao mesmo tempo né, tem que realmente. Então, a gente tá falando dos bloqueios, né? Então, tem muitos bloqueios que nascem na casa dos nossos pais, né? Porque eles receberam aí a herança de até 5 gerações, né? Que eles vão A gente sendo carrega, né? bloqueados também, Se e nosso, eles não é, percebem, acabam nos bloqueando. Essa coisa de pobre, né? A nossa família é pobre. não Tá, mas consegue. é até o dia que deixa de ser, porque você vai lá, se esforça e faz as coisas, né? Anda por princípios. Eu estava assistindo um pedacinho ontem que eu vi, antes de ontem, do Flávio Augusto, passou no feed, assim, ele falando que quem age por princípios, como Jesus, ele falou que às vezes a gente vê pessoas que não são muito boas, né? Pessoas que têm a índole um pouco má, prosperando. E a gente fala, como é que fulano de tal, que não tem uma boa índole, está prosperando e eu não estou, por exemplo. E ele falou, porque mesmo as pessoas más que andam por princípios, que modelam Jesus, por exemplo, são pessoas que vão prosperar, porque os princípios, eles fazem a pessoa ter resultado. Então, olha que interessante. Então, se você está lá nas suas crenças limitantes, nos bloqueios e não está agindo por princípios, você pode não conseguir prosperar, enquanto outros que não andam tão certinho estão fazendo, né, e estão prosperando. Então, é ficar atento nos seus bloqueios para desbloquear, ficar atento nos princípios, se você está agindo pelos princípios de Jesus, né, para a tua Uhum. vida e acreditar. É sério, sim, Dina. Exatamente. Então, assim, você tem que acreditar e tem, como o Rafa fala, e é verdade, a gente tem uma herança, né, que Jesus já deu para nós quando ele morreu na cruz. Então, ele já morreu pelos nossos pecados, ele já nos deu de herança ali a oportunidade de ser tudo aquilo que a gente quer. Já nos Então, se a perdoou, né? gente Ele fala, se a já gente nos se perdoou, arrepender dos nossos pecados, nós estamos perdoados, né? Tem que sim, arrepender, tem que ter o arrependimento, vai em paz e não peques mais. Ô, Lu, você sim, falou dessa questão aí que é assim, gente, é igual quem tem dom.
Tem muitas pessoas que assim, até falam assim, o fulano é pecador, é adúltero, é não sei o quê, mas aí Deus fala com ele de tal forma, na igreja ele fala em línguas, ele é ungido, é não sei o quê. Gente, a pessoa que tem um dom, Deus não tira, independente dele ser pecador ou não. Porque senão como é que faz? A pessoa pecou, aí Deus vai lá e tira o dom. Não, agora eu não te dou mais o dom. Aí Agora eu vou te dar de a novo. pessoa pede perdão, se arrependeu, Toma, tira. aí Deus devolve o dom. Aí pecou de novo, Deus tira. Não é, Deus não é, ele não fica brincando com a pessoa. E se ele te deu o dom é teu. Independente de você ser pecador, de você fazer o que for, matar, roubar, adulterar, o que for, você continua com o dom. Só que ele quer que você se arrependa dos seus pecados e você se volte para ele. Ele não vai tirar o seu dom, independente disso. É por isso que pessoas que estão no erro, às vezes até continuam errando por isso, porque Deus não tira o dom, Deus não é homem de voltar com a palavra, né? Sim, você vê como isso como é importante. É mais um princípio também, né, que a gente vai entendendo. Então, gente, você vê, repetindo aqui, bloqueios, às vezes você está demorando para prosperar no digital porque você tem bloqueios. Bloqueio do não merecimento. Procrastinação Então, é um dos mais fortes. procrastinação, meu desafio a Dina do Canela Pitanga está super participando, então eu falei, eu estou criando esse desafio pensando em mim, pela procrastinação de fazer exercício, então eu vou criar um desafio onde eu tenho que ser o exemplo, e a Dina está super firme e forte participando. Cada um faz 1 hora de exercício, porque tem gente que está em outra cidade, outro país e tudo, então não importa. O que importa é pelo menos 21 dias seguidos de exercício, 1 hora. Posta no Stories que eu reposto a pessoa lá no meu perfil. Porque 21, E assim né, você está fazendo. Porque 21 Tá? é o número é a quantidade de criar o hábito, né? O 21. Exatamente, O hábito 21 dias mesmo. você cria o hábito. É um Então, hábito. olha, pra você ter uma ideia, hoje eu fui, então a gente está falando das crenças limitantes, né? Do não merecimento, dos bloqueios de procrastinação, por isso que eu estou contando do desafio. Hoje foi o quarto dia oficial de caminhada, mas quinto dia, na verdade, porque como eu tinha começado um dia antes, mas eu vou considerar que oficialmente é o quarto. A caminhada que eu faço leva 1 hora e 10 para fazer, que é mais ou menos uns 5,5 km, acho que deve dar quase 6. Hoje eu fiz em 1 hora. Como choveu, estava fresquinho o tempo, então, por causa de 5 dias aí que eu já estou fazendo, eu já consegui reduzir em 10 minutos o trajeto, porque estava andando num pique maior, nem percebi, nem fiquei cansada. Então, você vê que buscar essa energia, deixar a procrastinação de lado, a crença do não merecimento de lado, é um bloqueio. Não é que seja fácil. Né? Como você se vê, medos. se você não se acha importante, se você não se acha bonita, se você não se acha capaz. Então, tudo isso é autoimagem. Como você Exatamente. se vê. Ô, gente, então, como é que os outros também vão te ver? Sim. Tem gente que tem uma dificuldade imensa de ter um relacionamento com Deus, com uma intimidade. E, normalmente, essas pessoas que têm essa dificuldade, ela teve algum problema com o pai biológico. Ah, sim, isso é importante. Então, quem teve problema com o pai tem uma dificuldade de ver Deus na sua vida, de entender que Deus é pai, que Deus é amor, que Deus é cuidado, que Deus que você é princesa do Senhor, no caso da mulher. Princesa. Então, assim, se você tem uma dificuldade de orar, de falar com Deus, de ouvir, de tudo mais, procura saber, porque pode ser um bloqueio de paternidade. Porque se você não tem um exemplo de pai, de tudo, eu tive dificuldade por muito tempo. Até eu entender que Deus é o pai perfeito, é o pai que faz, é o pai que cuida, é o pai que ama. Eu tive que desbloquear muita coisa em relação ao meu pai mesmo. Então, é forte isso. É forte. É forte. E às vezes muito a gente tempo acha que não tem, viu? Eu achava que não tinha bloqueio com a minha mãe. E acho que era só com meu pai. E tinha bloqueio com meu pai. E uma coisa também que é muito forte, que a gente falou, eu falei outro dia numa live, é sobre o abuso. E às vezes as pessoas não têm coragem de falar que sofreu um abuso. Eu fui descobrir recentemente, lembrar que eu sofri um abuso.
Nossa, a pessoa lembrou Entendeu? do nada, Por uma assim. pessoa, Sim. por uma pessoa Nossa. importante, sabe, na minha vida, importante na vida, assim, porque ele ficava passando a mão, não é que chegou a abusar, Sim, mas isso é uma forma de abuso, é encostar. uma forma de abuso, sim. Então, isso é uma forma de abuso. Então, às vezes, isso acarreta coisas para a nossa vida inteira, porque fica no subconsciente de uma criança isso. Exatamente. Então, eu conheço várias pessoas, a Suelen falou na live passada, ela falou de um abuso, Eu ela foi vi, abusada pelo eu pai, pelo assisti, padrasto, pelo pela vizinho. vizinho, um casal de vizinhos. Então, assim, Nossa. é muito sério. Então, assim, tome cuidado com seus filhos, tome cuidado com quem você deixa, sabe? Ensina para eles que não pode mexer aqui, fala o nome real, vulva, fala o É, nome, sabe? tem que falar, Fala, tem que ensinar. não ensina que não pode outra pessoa de fora passar a mão, que não pode tirar roupa na frente das pessoas, que isso não é normal. Então, Sim, tem que ensinar, às né? Tem vezes, que ensinar as e crianças, né? presta atenção nos comportamentos diferentes dos seus filhos. Fica muito no quarto, fica muito no computador, fica muito, não quer ver pessoas, sabe? Se ele fala Sozinha, assim, né? eu não quero ver a pessoa, não quero ir, não quero ir, não quero ir. Não força seu filho aí. Não força, Não exatamente. força porque algo está de errado, gente. Se a criança não quer É. ir, algo está A errado. criança não quer falar porque está com medo, mas ao mesmo tempo ela está com medo de alguma coisa porque alguma coisa não está legal, então não pode Não, e forçar. todo mundo e o abusador, ele ameaça, né? Você não pode contar. Se você É. contar, eu faço isso. Então, no caso da Sim. Sueli mesmo, ele falava: se você contar, eu mato a sua mãe. Se você contar, eu Olha, mato você a sua pensou? irmã. O pai dela falava Misericórdia. isso. Então, assim, tem que ter atenção, tem que ter muita atenção nessas É. coisas. E essas Então, coisas também vão criando bloqueios. A gente estava falando de essa coisa do vai. bloqueio de conversar com Deus, da intimidade com Deus, né? Durante muito tempo eu escutei minha mãe falar: ah, se você merecer, Deus te dá. Ah, mas Deus só não é se merecer. castigador, Deus não Ah, castiga mas só se ninguém. estiver merecendo. Não sei se está merecendo, não. Então, muito, eu via muito isso. E aí, durante um bom tempo da minha vida, eu achava que eu conquistava as coisas porque eu tinha arregaçado as mangas e me esforçado. Eu rezava o Pai Nosso, ia na missa, assim, agradecia a Deus e tudo, mas eu não consagrava e eu não entendia que era exatamente ele que estava fazendo. Ele me deu talento para que eu conseguisse fazer. Então, eu trabalhei muito tempo em empresa, então quando a gente trabalha em empresa, as empresas fazem a gente achar que a gente que é boa naquilo que a gente faz. Porque eles estão nos treinando e é você que está, né, fazendo e arrasando. Quando na verdade é Deus que está te dando talento para você fazer, né? Então, e é por merecimento, né? Porque todos nós merecemos coisas boas, todos nós merecemos usar roupa boa, ter boa comida dentro de casa, fazer É, viagem sozinha pela Europa, conhecer quando ele quiser. gente. A gente merece o que a gente quiser, e porque Ô, Deus Lu, já quis é que para a nós gente antes. aprendeu também, a gente aprendeu que Jesus foi pobre. Jesus nunca foi pobre. Jesus tinha contador, tinha financeiro, que era o Judas. Então, assim, que Ah, roubou ele. Então, assim, Jesus roubou. nunca foi pobre. Jesus, quando nasceu, ele ganhou incenso, mirra, ouro e tudo mais. Então, assim, Jesus nunca foi pobre. Ele era humilde, mas ele nunca foi pobre. E a gente Sim. aprendeu que para ser um bom cristão, para ser a vontade de Deus, é que a gente seja pobre. Dê tudo. É. É que as pessoas pegam esse versículo e falam assim: pegue tudo que você tem e dê aos pobres. E não é dessa forma, gente. O prosperar é você ser próspero na família, ser próspero na riqueza, ser próspero na sua vida em tudo. Riqueza é Sim, em diferente. tudo. Riqueza é diferente de prosperidade. Então tem gente que acha que ter riqueza é ser próspero. E não é. Tem gente que tem riqueza e é infeliz, não tem Tem Deus na sua empresa é vida. infeliz, Não é. tem, Não tem relacionamento, não não se tem dá bem com relacionamento com ninguém, Deus, não tem um bom nem em casamento, não tem casa, nem com. filhos amados. Então, assim, Sim. a riqueza não é prosperidade. E Deus falou, Deus pôs a gente na terra, Ele criou a gente para governar. Então, é para governar na terra sobre os animais, sobre as águas, sobre o céu, sobre tudo. Então, isso quer dizer que é para a gente comandar tudo. Ele tá, nós somos filhos herdeiros do Senhor. E é interessante que se a gente que é do reino, né, se a gente não toma posse disso, vem aqueles que não são do reino aqui de Deus, que são lá de baixo, do reino lá de baixo, que tem, a gente pensa que não, mas tem, é que eles ficam meio na surdina, mas existe, existe.
E aí, se eles andam por princípios, aí eles prosperam, e quem é do reino de Deus mesmo fica demorando, né, para ficar ali parado nos bloqueios. Tem, É que assim, tem Deus uma tem uma frase, bênção para você. É assim, ó, se Deus tem uma bênção para você e você não Olivia, faz o que bem-vinda. e você não faz o que tem que ser feito, ele vai lá e dá para outra pessoa. É o fruto, se você não der o fruto, né? É uma pessoa que está disposta, é igual a figueira, né? A figueira não deu A fruto, figueira. corta a figueira. Então, vamos ser a figueira que dá fruto, gente, pelo amor de Deus. Eu ia comentar outra coisa, o que que era sobre essa questão de fruto? Tem uma passagem na Bíblia que fala que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Só que o buraco da agulha, a agulha é o lugar lá, É acho a que em Jerusalém. portinha. Oi, perdão, acabou de cair aqui Então, o que que a ele quer frase, dizer? acabou de Porque assim, derrubar o ó, celular. os portões da cidade de Israel antigamente eram portinhas pequenas. Então, essas portinhas o camelo não conseguia passar e chamava agulha esse lugar. Era um lugar pequeno, Exatamente. chamava agulha. Era Então, difícil o passar camelo não ali. conseguia passar ali, entendeu? Mas não é a agulha que a gente conhece, aquela agulha de agulha em linha. Porque se Não, você fica com a e o crença rico que eles limitante de falam achar que não vai é o entrar no rico soberbo. céu por causa disso, É o rico soberbo que deixa o dinheiro mandar sobre ele, que o dinheiro é o senhor dele, não ele é o senhor do dinheiro. Porque assim, você tem que ser senhor do seu dinheiro, você tem que pisar no dinheiro. O dinheiro é você quem manda no seu dinheiro e não o dinheiro que manda em você. Tem gente que é infeliz quando não tem dinheiro, tem gente que não consegue fazer nada quando não tem dinheiro. Então, assim, e não consegue fazer com o pouco que tem, porque Deus fala assim: se você não consegue multiplicar, se você não consegue cuidar do pouco que você tem, eu não tenho como te dar mais. E ele não dá mesmo. Então a gente tem que aprender a exatamente, cuidar do pouco que a gente tem para poder ter mais. Porque a hora que a para gente poder consegue prosperar. administrar o pouco que tem, fazer com que aquele pouco vire mais ou vire muito, aí Deus fala: opa, vamos dar mais, né? Vamos dar mais e mais, Exatamente, porque ele sabe administrar o pouco que ele tem. Então, é isso. Se a gente vive endividado, vive não sei o quê, não consegue cuidar do pouquinho que a gente tem, não tem como ter mais, porque a gente não sabe cuidar daquele. Como é que Como é que Deus vai vai te cuidar confiar mais se você não conseguir honrar aquilo que Deus está te dando hoje? Então, fica feliz com o que você tem hoje, né? Seja feliz com o que você tem hoje, agradeça o que você Seja tem feliz com o que hoje. você tem, Você sabe que exatamente. quando eu vou no mercado, eu vou agora assim, eu vou lá, tem uma fruteira aqui. Tem Aí, muito pobre soberbo, muito pobre soberbo. sim, o E Olivia tem está até falando, mais do tem que também. rico. Tem A, também. sober... a soberbia leva a pessoa para bem fundo. A soberba é pecado, né? Também. Você sabe que quando eu vou no mercado agora, tudo que eu vou pondo a mão, eu vou agradecendo, porque eu falo, ai, Senhor, não tinha obrigação de estar aqui, mas olha quanta coisa que tem. Quando você chega no mercado, tem tudo, né? A Agradecer água pela água que também. a gente bebe. Então, você começa a pegar o hábito de agradecer. Quando você vê, você está agradecendo, sabe? Então, teve um dia que eu estava no mercado e tudo que eu fui pôr na mão, eu estava de máscara, ficou mais fácil, porque aí eu não precisava só pensar, podia. E eu comecei a sentir uma gratidão tão grande, falar, Senhor, olha esse carrinho, olha, tá cheio. Quantas É, vezes eu vim aqui a gratidão. infeliz porque eu estava vindo fazer compra sozinha, ter que carregar tudo, pôr tudo no carro, depois tirar tudo do carro, enfim, depois você A chega a lista de gente, compra, botar alguma coisa, o povo reclama. Mas eu falei, não, eu escolho agradecer. Aí fui agradecendo cada coisa que eu fui pondo na mão. Eu falei, meu Deus, como eu sou é que a rica, gente olha, tem olha hábito de isso, né? reclamar, né? A gente tem hábito de reclamar. Mesmo Aí de quando a coisas gente reclama, bobas. Deus faz a gente ficar rodando em círculo. Quando caiu a minha ficha Exatamente. também em relação a isso, Igual o porque povo de Israel. Lembra? O povo de Israel rodou 40 anos. Por quê? 40 anos para Porque, chegar na Terra porque Prometida. Ó, o murmurava reino, e meu reino reclamava, chegando no fim. murmurava e Falando reclamava. em reino, o reino acabou de entrar. Glória a O Deus. reino esposo da Inês. Então, o povo reclamava, ficava por 40 anos rodando para entrar na Terra Prometida. Aí E eles não depois, entraram. Quem entrou e foram os aí o filhos pai disse, deles. sim, exatamente, Deus falou que eles não iam entrar, que ia entrar era só Nem outra Moisés geração. entrou, né? Nem Moisés É, entrou. mas aí foi José, né, que mandou buscar o pai dele, e o pai dele chegou do Egito na Terra Prometida em 7 dias. Eu falei, oi? Como assim o povo demorou 40 anos para entrar e o pai de José chegou em 7 dias? Foi no mesmo lugar? Foi no mesmo lugar, na Terra Prometida. Aí saiu, a pessoa que estava lendo a palavra falou,
que o povo reclamava, então Deus fazia eles rodarem em círculo. Ali caiu uma ficha minha gigantesca. Falei, gente do céu, nunca mais eu reclamo. Porque Então, a sua vida fica rodando em círculo, você não sabe nem o que você tem que fazer, para que lado você tem que ir. Você não sabe se você como é que é, sopra ou chupa cana. Você não sabe, você fica perdida. Mas é por causa do hábito da reclamação. Reclamar é clamar por mais do mesmo, exatamente, Olivia. Então, se você reclama do que você está tendo agora, Deus vai te mandar mais daquilo. Por isso, agradeça aquilo que você tem. Quanto mais você agradecer, mas aí você começa a agradecer, você vai começar a sentir no seu coração. Um dos segredos de sair do problema é não focar no problema, e sim na situação, na solução do problema. É que por que a gente fica paralisado quando a gente tem um problema? Porque a gente foca naquilo ali. A gente não tem que focar no problema, a gente tem que focar na solução. Então, a gente tem que virar nossa energia inteira para a solução do problema e não para o problema. Exatamente. Você sabe que uma vez estava passando numa dinâmica, num treinamento, e eu estava no meio do olho do furacão. Estava mesmo, eu só chorava, estava muito mal, estava num treinamento que ia ficar uma semana, e aí o pessoal foi fazer uma dinâmica, e aí eles falaram assim, olha, gente, eles viram que eu estava muito mal, que não dava nem para perguntar o que que era, e eles falaram assim, olha, gente, se alguém não quiser participar, não precisa. Isso tem já uns 10 anos. Não precisa, mas a gente queria só que todo mundo participasse de uma dinâmica. Aí eles pediram, pega uma folha de sulfite e faz um cone. Igual eu fiz aqui agora, você está falando de focar no problema. E eu as lágrimas, aí fui lá e fiz o cone. Aí eles fizeram assim, agora olha através do cone. Aí todo mundo, deixa bem apertadinho. O que vocês estão vendo? Aí todo mundo foi falando. Quando chegou no meu caso aqui, eu estou vendo nada. Estou vendo só o celular, a Rai lá do outro lado, o que a Olivia escreveu. Tá, agora abre um pouquinho mais esse cone. Aí você vai lá e abre mais o cone. O que você está vendo agora? Agora eu estou vendo o hang light que está aqui. Estou vendo tem uma escada aqui no home office. A cortina, o laptop. Abre mais um pouquinho. Aí você vai abrindo e as lágrimas descendo ainda. O que você está vendo agora? Aí todo mundo foi falando. E aí você, obviamente, você vai abrindo o cone e você vai vendo mais coisas, né? Eles falaram, gente, com problema é a mesma coisa. Se você focar, é igual a lente da câmera, esse cone, se você focar na lente da câmera só no problema, é só o que você vai ver. Quando você abre a lente, no caso, você abre o cone, você começa a ver que tem muito mais coisas. Aí eles fizeram assim, quem quer participar dessa parte do treinamento, levanta a mão. Aí eu já levantei a mão, porque eu falei, não, esse problema que está acontecendo comigo agora, ele não vai me parar, porque eu não sou esse problema. Esse problema ele é passageiro, e tem muito mais coisa acontecendo. Eu não preciso ficar focada, paralisada ali. Meu, olha, que coisa maravilhosa que eles fizeram por mim aquele dia, porque aquele aprendizado eu carreguei o resto da minha vida. E você sabe que enquanto eu estava ali naquela semana do treinamento, eu consegui resolver a situação, consegui pegar o fio da meada, comecei a desenrolar o novelo e consegui resolver toda a situação que eu estava vivendo. Então, você vê, às vezes é um treinamento que você faz, é uma mentoria que você faz, é um treinamento que a pessoa te passa que vai te ajudar a desbloquear um problema que você está ali na hora, porque você está focando só no problema, e sendo que você tem tanta coisa acontecendo, né? Então, a solução, ela está ao nosso redor, né? Agradecer e focar na solução. É primordial, assim. A gratidão é um caminho de tudo. A gratidão e o perdão, né? Amo. Gratidão e o perdão. Porque o perdão, quando você limpa o teu coração, que ele tá lindo, que a casa tá limpa, Jesus entra, ele bate na porta, porque ele é educado, ele bate. E ele é gentleman. Ele é um gentleman. Exatamente. Ele bate na porta. Se você abrir, ele entra com todo o amor, com todo o carinho, com todo o cuidado, com toda a misericórdia. Direcionamento, sabedoria, né? Não vai por aqui não, faz isso. Mas se você não perdoa, não limpa a casa, ele fala, se você tem um mal contra seu irmão, se você tem algo contra seu irmão, não adianta vir até a mim. Então, assim, gente, se o coração não tá limpo, não adianta. Por isso que a gente tem dificuldade, às vezes, de ter esse relacionamento, essa aproximação, porque a gente não perdoa. Eu vou te falar, eu só consegui me aproximar de Deus quando eu fui desbloqueando e eu consegui perdoar.
eu consegui perdoar e pedir perdão. Então, assim, as coisas foram acontecendo, sabe? E aí eu fui vendo o caminho que eu tinha que seguir, por onde eu estava seguindo. Eu tive visão de onde eu queria ir, de onde eu Visão, queria chegar. você Porque passa a não ter adianta visão. a vista ela é curta. E a visão você vê lá na É, frente. a vista, você só vê o que está aqui no próximo passo. A visão, você já É enxerga igual aqui. Se fone, você né? A quiser vista você tal vê só o que está caminho, ali no foco, né? E a visão você vê o que não tá não tá à sua vista ainda. É muito você vê louco. além, é verdade. E eu vou Gente, te que falar, dúvida uma vocês das têm? Ah, coisas, sim. deixa eu só te falar isso. Às vezes a gente fica repetindo um ciclo numa coisa por causa dos bloqueios. Bloqueio de paternidade, virilidade, essas coisas atrapalham muito em relacionamento, em casamento. Você casa 3, 4 vezes e você não sabe por que você casou tantas vezes. Porque você fica buscando o amor, o cuidado do seu pai ali no marido, no namorado. Então nunca dá certo, sabe? É, Então, porque tem você tudo tem isso. marido, É né? um Você não tem leque. outro pai. É outro É um marido, não é leque um pai. um leque de coisas. Então, assim, é assunto para muitas lives. É. Quando você começa a estudar e aprender sobre isso, você fala assim, meu Deus do céu, para onde eu Nossa, estava indo? encantador, né? É, porque cada vez você vai achando, vai vendo algumas situações que você tem de bloqueio, você, nós próprias, outras coisas a gente vai vendo, por exemplo, tem situações que eu vejo que tem mentoranda, que ela tem tudo para fazer as coisas para fazer, para as coisas começarem a andar, mas tem algum bloqueio ainda que está segurando ela, porque não é falta de tempo, por exemplo, que a pessoa tem. Porque ela poderia acordar às 6 da manhã, das 6 às 8 dava para fazer muita coisa. Ou das 5 às 6, sei lá, porque às vezes tudo bem, não precisamos acordar todo dia 4h30 da manhã, 5 horas da manhã. Mas alguns dias, ou sei lá, 2 vezes na semana, para a gente fazer o nosso negócio andar, vale a pena. Porque às vezes é aquele tempo de qualidade que você tem. Né? Porque às vezes a gente deixa para fazer as nossas coisas quando já está muito cansada. E se a gente estiver cansado, que às vezes à noite já está cansado, a cabeça não rende igual, né? Então, De manhã é dormir mais mais fácil. cedo, acordar Quem mais quiser, cedo para. quem quiser aprender mais, olha lá, Gi, fala Deus. Quem quiser aprender mais, o Pablo voltou a fazer a live 459, que é às quatro e Pode cinquenta e nove escrever. da manhã. Tem um grupo de Zoom também que a gente tem, que a Gi tá aí, Ah, ó. da Rai. A Gi é prova de que funciona. Então, toda segunda-feira a gente faz um grupo de Zoom às 9 da noite, Que que é horas que muito é? legal. 9? Às Ah, 21 horas. Quem quiser participar desse grupo, chama aí no direct, a gente põe lá no grupo. E é muito legal. Então, assim, gente, vamos embora desbloquear, vamos embora aprender o que está travando, se livrar disso, né? Porque não dá para carregar para a vida inteira. Eu fui acordar agora nos 2 últimos anos, então, com 40 anos, eu fiz 42 ontem. E é? eu vou. Gente, vamos cantar parabéns para Rai. Ai, não Parabéns precisa, já para passou. você. Não, pena que não dá para chamar um monte de gente para cantar, mas parabéns, Rai. Não, tá Verdade, foi valendo aniversário já, dela ontem, obrigada. gente. Eu cumprimentei ela Então, ontem, não estava esquecendo de falar aqui. Parabéns, viu? Deus, não Senhor te tenho vergonha de abençoe falar que eu tenho grandemente. 42 anos e que só vim acordar agora há pouco tempo Gente, sobre eu vou tudo fazer isso, cinquenta e sobre dois em tudo. abril, então tá tudo certo. Então, assim, nunca Eu é falo, tarde para viajar, nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para ensinar, nunca é tarde. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Eu estou aqui ensinando o que eu aprendi, porque eu estou aprendendo muito mais. verdade. Então, assim, é o transbordo. Então, assim, gente, é muito legal. Obrigada, Denise. Ah, Cadê? Denise! É Denise, AD. É a Denisona, a Denise Olivia, aí. Denise. É, as meninas A lá do Denise tá Shift. metendo bronca É, aí. Tá isso sucesso. aí. E, gente, quem quiser participar do grupo de desafio que eu estou fazendo de caminhada, não é porque eu sou professora, nada disso. Eu não sou dessa área aí de educação física, não. É que eu preciso mesmo, ó. Eu preciso. Tá Também. sobrando fofura. Tá sobrando fofurinha aqui, eu quero dar uma enxugada. Então, a partir de uma dificuldade minha, que é da procrastinação, de procrastinar para deixar para depois o fazer exercício, eu falei, eu vou criar um grupo de desafio baseado numa dificuldade que eu tenho, porque a gente se conecta, né? E quem mais tiver essa mesma dificuldade vai saber que está participando de um processo. Aí o pessoal faz o seu exercício 1 hora perto da sua casa, onde você quiser, me marca no story, na hora que estiver fazendo, que eu reposto no meu story, e eu também todos os dias agora estou fazendo, porque
tenho que cumprir o meu propósito criei o grupo, então eu tenho que ser o exemplo. Também eu dei os parabéns ontem no Group Shift. Ah, sim, para a Rai. Obrigada. Então, é verdade, Olivia, também. Então, a gente tem que fazer coisas pela gente que vão ajudando a gente a desbloquear para a gente poder alcançar novos patamares, né? A Olivia que está aqui, ela tem 63, 64. Eu não lembro, acho que é 60. 60, e ela vamos errar para menos. É melhor sempre errar para menos. Não, eu não lembro, mas não lembro. Mas acho que é 60. Quem tem dificuldade para dirigir, que tem medo de dirigir, procura a Olivia, que ela ensina a pessoa a dirigir sem medo. Ela tira esse medo, então, assim, procura ela. Eu não sei explicar direitinho como funciona, mas ela é muito boa nisso. É sem medo de dirigir. Ela tem uma mentoria e tem aulas gravadas 61. E ela é professora, ela é instrutora de trânsito, credenciada pelo Detran, 19 anos de credenciamento, mas já tem 45 anos que ela dirige. Estou fazendo a campanha de tráfego dela, vamos fazer, se Deus quiser, o lançamento. E ela já lançou 2 mentorias, né? E são 34 aulas gravadas, mas a pessoa, e a AD tem 58. E a pessoa tem 1 ano de mentoria. Toda quarta-feira, onde vai ter a mentoria dela gratuita. Gratuita não, já para quem comprou o curso, né? Mas, então, assim, ela já tem mais de 1.200 alunas que já destravaram para dirigir, aprender a dirigir, ter sua liberdade. Então, assim, vale muito a pena essa mentoria dela. Então, quem quiser, chama no direct que a gente passa o Instagram da Olivia e aí você pode fazer parte dessa mentoria. Vagas limitadas, hein, gente? Tem poucas vagas agora, está preenchendo o número total de vagas já. Não deixa para amanhã. Porque tem gente que se deixar, deixa a sua liberdade. Nós estamos em março, a pessoa fala, em dezembro eu faço. Em dezembro você já perdeu tanta coisa, gente. Nós estamos em março, 1º de março. Então tem gente que fica procrastinando o ato de... 3 de março. Tem gente que fica procrastinando até essa questão de aprender a dirigir e destravar. Né? Não fica dependendo de marido para poder aprender. Você não vai estar sendo uma mulher viril. Normalmente é um bloqueio. Você precisa aprender no lugar certo. O marido bloqueia. A Olivia falou que foi uma das maiores lives que ela fez, que deu tanta gente, deu tanta polêmica. A live que ela fez por que seu marido te trava e te bloqueia para aprender a dirigir? E por que você não tem que fazer com ele, né? Para ficar dependente dele. Eu conheço maridos que não deixam a mulher dirigir para ela ficar dependente dele. É medo, né? Os caras têm medo e acham que vai controlar, que a pessoa vai te amar mais se ela você for controlada. E o amor não depende de controle, né? Depende de outras coisas, né? Das 5 linguagens do amor, mas aí é tema para outra live, gente, que é tão gostoso. Olha, Rai, já tem 1h30 que nós estamos aqui falando e a gente ficaria, né? Nossa, acho que dá para ficar muito mais. Tem muito assunto, muita coisa. Então vamos pegar, né? Vamos agradecer as pessoas que ficaram aqui, que passaram, muita gente passou aí. Agradecer a todo mundo. Tem muitos assuntos para a gente ter falado. Quem tiver dúvida de alguma coisa, chama a gente no direct aí, que a gente direciona. Até para quem se interessar em fazer o shift, que é muito bom. Vai ter shift dia 12 de março. Falei pro Rafa que eu quero comissão, porque eu estou indicando para todo mundo. Afiliados do Shift. Eu não estou ganhando nada, gente. Eu tô indicando porque realmente funciona. Eu gostaria de ganhar. Muito bom. Lá em Alphaville. Eu estou indicando porque realmente funciona. Então é isso aí. Obrigada. Gente, quem quiser fazer a mentoria da Rai, que é para mulheres que querem aprender a viajar, se você tiver uma companhia, ótimo. Mas se viaja sem medo, mas se você não tiver a companhia, você vai viajar sozinha, vai fazer a Europa inteira, que ela fez a Europa, 64 dias, 17 dias em Israel. Como? Vai para qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo, viajando barato, com qualidade, sem medo. E voltou inteira, né? Que eu falo que aí você viajar para fora do Brasil é gostoso, você tem que ir por tudo, né? Se você não tem passaporte, você aprende a tirar o passaporte, aprende qual é os países que precisa de visto, quais são as documentações necessárias para cada país, porque tem documentação para entrar, quais são as regras de cada país. Então, tudo isso você aprende, né? Sim, ó, você vê, ela conseguiu viajar da Europa para Israel gastando 100, 200 reais. E uma passagem aérea daqui para Israel é uma fortuna, né?
De Brasil para Israel, mas se você R$ 4.500, tiver... menino. Mais Quanto? barato, você consegue R$ 4.500. E se você estiver já lá na Europa, você vai pagar 100, R$ 200. Ó, isso aqui é só uma dica que ela já deu. Imagina a mentoria dessa mulher, hein? Então depois vocês procurem ela no direct, que ela vai colocar o link na bio, mas aí por enquanto chama ela lá no direct, que você já tem, já pode deixar, A lista de criar a espera. lista de espera, né? Lista de espera para mentoria. E eu, quem precisar aí prosperar no digital, precisar digitalizar o seu É boa, negócio, ela é muito aprender a boa. fazer live, fazer vídeo, destravar, criar calendário editorial baseado na sua persona, público-alvo, monetizar, Obrigada, ou viu? mesmo, opa, caiu a caneta, ou mesmo criar o seu produto digital, fala comigo que eu consigo te ajudar aí também. A gente vai fazer mentorias aí ao vivo online para você também destravar nisso. E, no geral, obrigada a todo mundo que participou, gente, porque quando a gente está falando de coisas que nos bloquearam, a gente pode estar ajudando a outras pessoas sem a gente saber, né? Então, isso é muito bom, né? A partir de uma dor que a gente teve, algum problema que a gente viveu, a gente saber que a gente pode ajudar a destravar outras pessoas, outras mulheres, outros homens também, Isso né? Então, outro dia eu falei do abandono e da rejeição e muita gente se identificou. Tinha gente que nem sabia que tinha esse bloqueio e se descobriu bloqueado dessa forma. exatamente. Então, aquela coisa que você não consegue fazer, normalmente ela está coladinha ali com o bloqueio que você tem. Então, aquela coisa que você precisa fazer para prosperar e você não está conseguindo, ou para se relacionar, ou às vezes é em casa, para pensar que aquilo não é porque você não quer, é o que você quer, mas não está acontecendo, é porque tem a ver com algum bloqueio. E continua assistindo nossas lives. Semana que vem a live vai ser no meu perfil, você já fica convidada. Pode ser no Tá, mesmo tá. dia, no Tamo mesmo aí, horário. ué. Se puder, eu vier. Tamo junto. Opa, eu Espero vou que eu fazer o vi. post, então. Eu vou fazer o post e mando para você. Então. Seu post ficou Gente, maravilhoso. que bom que você gostou. Depois vamos combinar uma live, eu, você, a Denise e a Olivia, né? Todo Vamos, mundo do time, vamos. fazer Nós uma quatro. quadra Beleza. live. Vai Vamos ser fazer, legal Lívia. também. A Mas Chipé. a Denise tem que entrar como DB Olivieri, seguradora, tá? Só aceito se ela fazer live se for como DB Olivieri. Ela sabe do que eu tô falando. Trabalhar o Instagram, Gente, Denise. Bora trabalhar o Instagram. gratidão. Gratidão, Rai, muito obrigada. Eu brincando de dar direta, mas é com amor, É pro né? É bem. com amor, Eu sei como é. sabe? Tudo bem. Gente, obrigada. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Lu, obrigada, obrigada, obrigada Muito pela obrigada, ajuda que viu? você está Muito me obrigada. dando. Obrigada por estar aqui. Obrigada por tudo que Deus Obrigada. continua abençoando a sua vida. E Amém, que amor. a gente consiga aí desbloquear, ser uma pessoa desbloqueada. Nunca a gente vai ser, porque sempre vai aparecer novos bloqueios. E que a gente ajude pessoas a serem desbloqueadas também. E é isso aí. Pessoas curadas, gente, ajudam a curar outras pessoas, né? A sua dor Então, quando você. a tua A sua dor pode cicatriz. curar o outro, e se você é curado na sua dor, você consegue ajudar outras pessoas também a se curar, né? Isso é muito bom. Exatamente. Tá bom, querida. Muito obrigada. Fica com Deus, viu? Tá, beijo. Vai deixar Obrigada. salva, né, a live? Hã? Vai deixar salva a live? Vou salvar. Vou salvar. Tá bom. Aí, se você Tá. quiser deixar com uma capinha, você pode usar aquele stories que eu te mando. Ah, não, aquele stories não vai entrar, porque ele tá como vídeo. Quando você quiser, ó, a dica aqui, ó. Quando você quiser salvar uma live e deixar uma capa, você tem que fazer ela no formato de story no Canva. Porque aí, na hora que você salva, o Instagram Eu deixa sei. você Eu escolher. faço as capas, Ah, tá bom. eu faço no Stories mesmo. Eu Ah, faço no você já faz no Stories, story. salvo e jogo pra lá, pra caber. Muito bem. Muito inteligente. Gente, fica com Deus. Beijo. Beijo. Obrigada, Lu. Gratidão. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Boa Tchau, noite. tchau. Fiquem com Deus. Boa noite. Fica com Deus.